Glória a Deus. Podem estar assentados. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa invadir o seu coração, a sua vida. Eu acho que já invadiu, né? A presença do Senhor está aqui e com certeza o Senhor já tem visitado você nesse lugar, nesse ambiente. Nós estamos muito gratos a Deus por poder conhecer a família renovada aqui em Aracaju. E esses dias, desde sexta-feira que estamos aqui, temos sido tão bem recebidos, tão bem acolhidos e podemos testemunhar aquilo que Deus está fazendo no meio de vocês. Obrigado, pastores que nos receberam, pastora Cláudia, pastor Marcos, obrigado à família amada que podemos estar juntos nesses dias, Jéter, Amanda, os netos, como é precioso esse tempo de mesa, de comunhão, de troca de experiências, isso nos faz crescer. Obrigado a todos vocês por nos receberem aqui. Estamos nessa quarta ministração, contando com as duas de ontem, mais uma hoje pela manhã. Eu tenho certeza que o Senhor decidiu falar conosco, ministrar ao nosso coração. Eu sou casado com a Tatiane, como foi mencionado, há 32 anos, tenho 3 filhos, 3 netos, estou há 28 anos pastoreando a comunidade renovada em Pinhais, desde que eu saí do seminário estou lá, e eu faço parte de uma família, como foi mencionado aqui, sacerdotal, o qual nós estamos envolvidos com um projeto na África, já há mais de 2 décadas, onde a gente tem atendido cerca de 350 pastores nativos, temos cerca de 300 igrejas, a maioria delas, 90% delas em aldeias, e nosso propósito é investir nos obreiros nativos, nosso propósito é poder ajudar nas necessidades enormes, assim, incalculáveis que existem por lá, mas Deus tem nos dado graça. Nós temos 5 áreas que trabalhamos lá. A primeira delas é essa da capacitação de obreiros, de pastores, de líderes. Todos os anos nós fazemos um seminário no meio do ano e outro no final do ano de capacitação teológica bíblica. Na verdade, são 2 seminários que acontecem no meio do ano e 2 em países diferentes, que acontecem no final do ano. E esses pastores são capacitados, eles recebem recursos, nós pagamos para que eles possam estar nesses treinamentos, porque de outra forma não teria condição de estarem, mas nós temos visto um crescimento, um desenvolvimento na vida deles. Nós também temos um processo com crianças, que são vários projetos, são pelo menos 5 projetos que nós temos em cidades diferentes, em países diferentes lá com crianças, centros de acolhimento de crianças em situação de vulnerabilidade social, órfãos, e nós temos trabalhado nesse processo. Também já distribuímos cerca de 30 mil Bíblias. Essa é uma área que nós temos trabalhado bastante, porque quando começamos o trabalho lá, a maioria dos pastores não tinha cada um uma Bíblia para estudar. Às vezes tinham que dividir entre 3 pastores, cada um ficava um tempo da semana com a Bíblia, e eles gravavam na memória aquilo que queriam fazer, escreviam, montavam da forma deles os seus sermões. Hoje as crianças, adolescentes, a igreja tem Bíblia no seu dialeto, porque nós temos realmente essa visão de compartilhar a palavra de Deus. Um outro trabalho que a gente faz, que essa igreja já participou com a gente, é na distribuição de bicicletas. Mas como assim? Por que distribuir bicicletas? Os pastores estão nas aldeias. Nas aldeias, muitas delas não têm acesso de veículos. E mesmo quando há algum acesso de veículos, eles não têm condições. E esses pastores precisam de bicicletas para poder fazer o trabalho pastoral. Alguns chegam a rodar 70 quilômetros de bicicleta para atender outros trabalhos. Na aldeia, nós temos testemunhos de que a bicicleta, além de ser o veículo pastoral, muitas vezes é a ambulância. Alguém passa mal e aí o pastor põe na garupeira da bicicleta e leva para o centro médico mais próximo que tiver.
Então, já fazem anos, todos os anos nós temos esse momento que nos alegra muito de poder distribuir. Já foram milhares de bicicletas para os pastores lá, porque também, com o passar do tempo, vão se perdendo as bicicletas, elas vão se acabando e precisam ser substituídas. E hoje, o que nós mais temos também investido, um novo projeto, é na perfuração de poços artesianos. Devido à seca, devido às intempéries, a terra na África é boa, mas muitas vezes falta água para poder fazer com que as sementes possam frutificar e eles possam ser abençoados. E hoje nós temos cavado poços artesianos, não é barato, custa entre $2.500 e $3.500 para cavar um poço artesiano, mas nós temos chegado nas comunidades e ali oferecido, além da água da vida, nós temos oferecido a água que realmente mata a sede, que ajuda nos processos. Então tem sido um tempo muito precioso. Ore por nós, se você quiser conhecer, você pode pesquisar aí nas redes sociais, mme.africa, você vai poder conhecer melhor os nossos trabalhos, ou qualquer coisa pode nos procurar também. Mas ore por nós, e para que o Senhor possa cada vez mais nos capacitar nesse processo, para que nós possamos estar envolvidos. Ali em Pinhais também nós estamos com um projeto social, atendendo 150 crianças, também em situação de vulnerabilidade social. A pastora Tati é a gestora desse projeto. Então nós temos visto o Senhor trabalhar de forma muito especial nessas áreas, e é uma demanda muito difícil, mas é cheio da graça de Deus. A gente tem as recompensas dos céus debaixo desse propósito. Eu quero compartilhar uma palavra com você, que já compartilhei pela manhã. Eu espero que o Espírito Santo possa produzir no seu coração o mesmo que Ele produziu no coração de muitas pessoas hoje pela manhã. Eu sei que Ele está aqui e eu sei que Ele quer, Ele tem algo para fazer no nosso meio. Amém? Você crê nisso? O tema da ministração hoje é: mostre-me os seus altares e eu lhe mostrarei o seu futuro e destino. Mostre-me os seus altares, eu lhe mostrarei o seu futuro e destino. O texto da palavra de Deus para nós, do Salmo 84, 3, diz assim: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Você pode repetir comigo esse texto? Vamos ler juntos? Vamos lá? Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Nesse instante, em muitos lugares, milhões de pessoas estão celebrando a Deus, estão adorando a Deus. Enquanto nós já estamos aqui entrando no momento da palavra, algumas igrejas estão começando os seus momentos de louvor e adoração, e incenso tem chegado diante do Senhor através de corações que têm podido oferecer a Deus louvor, adoração, oferecer o que Ele realmente merece. E nós entendemos claramente que esses milhões de pessoas neste momento estão em lugares como você está, atentos a um lugar que nós podemos chamar aqui de plataforma, podemos chamar de palco, mas que quando é consagrado a Deus é um altar. Você reconhece essa igreja, você reconhece o púlpito dessa igreja como um altar, um lugar onde você recebe direcionamento, onde você cumpre os seus propósitos. Então, mas é importante a gente entender que a Bíblia
ela nos dá uma ideia muito mais profunda do que são realmente os altares, o que nós podemos realmente oferecer diante do Senhor. Desde o início da palavra nós vamos ver sacrifícios sendo oferecidos a Deus, e o primeiro altar que nós encontramos assim descrito na Bíblia, mencionado na Bíblia, é exatamente aquele que foi construído por Noé, depois dele ter conseguido superar todos aqueles desafios, e depois dele experimentar em Deus a preservação da sua família, depois e a preservação de todos aqueles animais. Foi um grande desafio. Ele não tinha nada mais a fazer quando desceu da arca, senão construir um altar a Deus, oferecer sacrifícios de animais a Deus. Gênesis 8:20 fala a respeito disso. E desta forma foi instituído de uma forma muito clara esse propósito de Deus, da adoração por meio dos altares. Mas logo que começou a se estabelecer, veio a crise de Babel, veio a crise que nós acompanhamos bem de perto, a confusão dos idiomas, a humanidade começou a se espalhar, e de repente eles foram perdendo a conexão, o entendimento, o relacionamento com o Criador, e por causa dessa religiosidade, o homem sabia que ele precisava conectar com algo maior, com alguém que no fundo eles não sabiam, mas que nós sabemos que é Deus. A humanidade, ela começou como que tatear no escuro, a procurar essa conexão, porque você sabia que no coração do homem existe um vazio do tamanho de Deus? No coração de cada pessoa existe um vazio do tamanho de Deus que precisa ser e só pode ser ocupado por Ele. Sabe, há muitas pessoas que tentam ocupar esse vazio no coração com tantas coisas, mas o vazio no coração do homem só pode ser preenchido e ocupado pela presença de Deus. Então, nessa busca, procurando achegar-se a Deus, começaram falsa adoração, começaram situações, porque eles não estavam mais familiarizados com aquilo que eles foram se perdendo. É como geração após geração nós percebemos. Quando nós olhamos para os Estados Unidos hoje, muitas vezes nós não conseguimos reconhecer uma nação que foi quase 100% cristã, que vai perdendo essa identidade, e vem a falsa adoração, a adoração a demônios, vem tantas coisas, e foi exatamente isso que aconteceu. Desde os dias de Noé, então, os povos começaram a construírem altares a deuses estranhos. Pessoas de diferentes religiões começaram a prestar uma adoração falsa, e por estarem totalmente afastadas de Deus, elas também começaram a sofrer o dano por essa situação. A Bíblia mesmo registra, você vai ver no livro de Reis, você vai ver algumas menções exatamente de tipos de adoração envolvendo sacrifícios humanos, sacrifícios de crianças. Até mesmo alguns reis de Israel perderam o temor de Deus e começaram a construir altares a Baal, começaram a construir altares a outros deuses. E você sabe muito bem que isso ofendeu o coração de Deus. Isso entristeceu o coração de Deus, porque Deus, Ele espera que nós estejamos sempre oferecendo a Ele a nossa vida como sacrifício vivo, santo, agradável. Esse culto aqui que nós oferecemos é um culto racional, inteligente, o qual nós oferecemos a Deus, e Ele espera sempre isso de nós. E desta forma nós podemos olhar e entender, altares fazem parte da cultura humana, da vida humana, do processo humano. Hoje nós temos claro diante de nós que o principal altar que Deus quer ocupar é o altar do nosso coração. O seu coração, o meu coração, o nosso coração é um altar a Deus, e ele precisa realmente estar sendo oferecido a Deus. Mas eu falei um pouco sobre altares e adorações
falsas, mas o que dizer dos altares de adoração verdadeira, o que a Bíblia fala, o que as Escrituras trazem para nós. Aí a gente vai ter uma ideia melhor quando a gente começa a olhar Abraão e os altares que mudaram o seu destino e que fizeram ele alcançar a promessa. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, nós vemos Abraão numa caminhada sendo um edificador de altares. Mas é interessante a gente também perceber, essa tarde eu estava refletindo um pouco sobre essa palavra, e o Senhor me trouxe ao coração algo sobre o povo de Israel no deserto, quando o Senhor pede e determine com todos os detalhes que fosse construído o tabernáculo. O tabernáculo era a ideia exatamente da presença de Deus no meio do povo. E o que acontecia no tabernáculo? O tabernáculo tinha exatamente toda a estrutura para a adoração, para oferecer sacrifícios a Deus. E é interessante, o povo, ele não se movimentava antes que o tabernáculo se movimentasse. E a cada novo lugar que o povo chegava, a primeira coisa que se fazia era montar o tabernáculo, e o povo ao redor, como tudo organizado, a palavra estabelece toda a ideia das tribos. Então, de lugar em lugar, quando a nuvem se movimentava, o tabernáculo também se movimentava, ou seja, um novo altar em cada novo lugar era levantado diante do Senhor. Então nós vamos perceber que há, da parte de Deus, esse propósito de que nós possamos, em todos os lugares que nós acamparmos, não é nem os lugares definitivos, porque o tabernáculo é a cada novo lugar que o povo acampava, provisoriamente, ali um altar de adoração a Deus, ao Deus verdadeiro, era construído. E nós, o que é que temos feito com a nossa vida? O que nós temos feito na nossa jornada, na nossa caminhada? Mostre-me os seus altares e eu lhe mostrarei o seu futuro e o seu destino. Altares são lugares de consagração a Deus. Altares não são apenas os lugares onde não são lugares físicos. Altares são posicionamentos que tomamos diante do Senhor. Às vezes a gente espera e olha, mas são posicionamentos, são os lugares onde nós tomamos decisões, e essas decisões são sacrifícios, entrega, um relacionamento mais íntimo e mais profundo com Deus. E quando nós olhamos para a vida dos patriarcas, nós vemos todos eles a construção de vários altares. A gente vê isso em Jacó, em Isaac, não só em Abraão. A gente vê isso acontecendo depois, quando Salomão, de uma forma incrível, extraordinária, constrói e levanta o templo definitivo. Ali você vê o que é alguém sacrificar realmente a Deus diante dos ritos, diante daquilo que ele poderia oferecer. Mas os altares, nos altares que os patriarcas, eles tomavam as suas decisões, ofereciam os seus sacrifícios, derramavam as suas lágrimas diante do Senhor, e hoje não é diferente. Hoje não é diferente quando nós viemos para a casa de Deus, quando você vem para essa casa. Esse aqui é o lugar em que você precisa reconhecer como o altar, o lugar da presença, da revelação, daquilo que Deus tem para fazer e liberar sobre a sua vida, suas decisões, seus sacrifícios, suas lágrimas. Elas precisam ser derramadas diante do Senhor. Então tudo isso revela algo. Altar fala também de aliança, compromisso e muita obediência envolvida. Porque quando nós olhamos para Abraão, quando Deus pede para ele Isaac, e Abraão então vai e oferece
a Deus o seu filho, o seu único filho. Ele não fez isso porque ele tinha vontade de fazer, mas ele fez isso porque ele tinha um coração obediente, porque ele cria, e como Hebreus vai dizer mais lá na frente, ele tinha certeza e a convicção que mesmo que se ele tivesse que sacrificar o seu filho a Deus, Deus tinha poder para dar a vida de volta a ele. Ele tinha o entendimento de que um sacrifício ele é tão poderoso que ele é capaz de trazer à vida algo que está morto, desde que esteja dentro do plano e do propósito de Deus. É importante entender que talvez aquilo que você está buscando em Deus para a sua vida está a um sacrifício do cumprimento. Há muitas pessoas que querem bênçãos, milagre, favor, que querem prosperidade, que querem bom casamento, querem família salva, mas não são capazes de fazer um voto espiritual diante de Deus. E quando eu falo de voto espiritual, não é apenas algo financeiro, econômico, monetário. Eu falo de entregas que muitas vezes nós precisamos fazer, sacrifícios que nós precisamos oferecer diante do Senhor. Então eu quero dizer para você aqui nessa noite, há uma bênção, um milagre, algo que Deus tem para você que está a um sacrifício. Há uma construção de altar diante de Deus e um sacrifício para que você possa receber na sua vida. Cada um de nós é convidado a edificar altares a Deus e a reconhecer os lugares onde Deus fala, o lugar onde Deus se manifesta. E esses lugares são lugares que devem fazer com que o nosso coração esteja conectado a esse lugar. Os altares são os lugares onde Deus realmente manifesta, materializa a promessa sobre a nossa vida. Quando nós identificamos esse lugar, o altar, o lugar da onde a gente recebe revelação, a gente recebe a ativação da nossa fé, aonde nós recebemos direcionamento para o nosso futuro. Quando nós identificamos esse local, então nós precisamos tomar algumas atitudes. Nós precisamos colocar nesse lugar e derramar as nossas lágrimas, depositar a nossa esperança. Precisamos nesse lugar também ser o lugar de depositar os nossos dízimos ao Senhor, reconhecendo que tudo que nós temos vem dEle, plantar as nossas sementes de ofertas, reconhecendo que o Senhor tem sido bom e somos gratos por tudo que Ele faz na nossa vida. Os altares são este lugar. Quando você sai, muitas vezes, da sua cadeira e vem até aqui à frente trazer um envelope e uma semente, não é apenas para que você possa, não é para que você possa publicamente dizer eu estou ofertando ou dizimando, mas é uma atitude como você está dizendo, eu estou indo diante do altar e vou entregar e vou colocar a minha semente. Talvez vocês aí da galeria falem, nós aqui em cima que fazemos pelo piso. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que importa é exatamente a disposição do seu coração. Quando o nosso coração diz, o meu coração está plantado nesse altar. O pardal encontrou casa, a andorinha, ela encontrou um lugar seguro para os seus filhotes. Eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Deus meu, Senhor da minha vida, Senhor da minha casa. É preciso a gente a cada dia chegar aqui e dizer, eu encontrei os seus altares e esse é o lugar em que a minha esperança, a minha vida está colocada diante do Senhor. Então altar é lugar de aliança, altar é lugar de gratidão, altar é esse lugar em que no altar nós nos consagramos para servir a Deus. Quantas vezes você
tocado por Deus, é chamado por Deus, e você corre para o altar. E ali você diz: Senhor, aqui estou para entregar a minha vida, para entregar os meus dias, os meus melhores anos, para me entregar diante do Senhor, porque eu quero realmente servir ao Senhor com os meus dons, com os meus talentos. Eu quero servir ao Senhor com as minhas habilidades, eu quero servir ao Senhor com os recursos que o Senhor tem me dado, eu quero servir ao Senhor com a minha família, com a minha casa. Sim, é no altar do Senhor que nós nos consagramos para servir, é onde nós fazemos os nossos votos espirituais, votos que mudam a nossa vida e a nossa história. Quando Jacó teve aquele encontro tremendo com Deus, ele fez um voto, ele disse: o Senhor me abençoar nessa jornada, de tudo que o Senhor me der, eu vou lhe dar o dízimo. Ele fez um voto diante desse propósito, diante do Senhor. Então, queridos, é importante a gente entender que nós temos mais a receber do altar do que a colocar. Nós temos muito mais recebido daquilo que Deus tem liberado sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. É incrível a gente entender que as águas que correm do altar, que correm para o meio do povo, que vão saneando, vão sarando todos os lugares por onde ela passa. Sim, é do altar que vêm essas águas, porque do altar o Senhor, o nosso Deus e Pai, revela-se sobre a nossa vida em amor, em providência e em graça. É daqui que nós percebemos o quanto nós somos amados por Deus. Os patriarcas, eles fizeram de suas vidas um testemunho para que você seja herdeiro das mesmas bênçãos derramadas. Os patriarcas foram para nós precursores e deixaram para nós esse legado do entendimento daquilo que nós podemos fazer diante de Deus. Deixa eu dizer para você, cada um de nós temos uma promessa específica para a nossa vida. Cada um de nós temos uma promessa específica. E cada um precisa ir de encontro à sua promessa. Você precisa ir de encontro à promessa que Deus tem para a sua vida. Você precisa correr na direção da promessa. Não fica parado esperando a promessa vir até você. O que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Foi liberar uma palavra sobre você. E agora cabe você se mover na direção e estar preparado para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida e na sua história. Mexa-se, levante-se, toca no irmão do lado aí, dá uma chacoalhada e diz assim: vá na direção da sua promessa. Chacoalha do outro lado aí para ele e diz assim: vá na direção da sua promessa. Às vezes a gente fica resmungando, murmurando, às vezes a gente fica olhando para os outros e diz assim: meu Deus, esse irmão está tão pouco tempo na igreja e ele recebeu tanta bênção que eu nunca recebi. Dá uma olhada e você vai perceber que é alguém que está correndo na direção da sua promessa. E eu quero dizer hoje aqui, que se você tem promessa sobre a sua vida, e você tem tempo de você renovar a sua fé, a sua confiança e dizer: eu vou atrás da promessa que Deus tem para a minha vida. Eu vou dar um passo de fé na direção da promessa que Deus tem na minha vida e no meu coração. Quando Abraão encontrou desafios para a sua vida, toda vez que ele encontrava desafios para a sua vida, Abraão construía um altar a Deus. Ele ia para Deus, ele conversava com Deus, e o primeiro desafio, a primeira crise que Abraão teve, levaram ele a construir o primeiro altar, que é o altar da adoração. Vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Mas saiba de uma coisa: altares são portais de conexão do céu com a terra, são lugares onde Deus estabelece e libera os milagres dos céus sobre a nossa vida. Todas as vezes que nós construímos um altar e oferecemos sacrifícios que agradam ao coração de Deus, então é aberta uma brecha, uma conexão nos céus, as comportas dos céus, e bênçãos e milagres vêm sobre a nossa vida.
quando as coisas estiverem difíceis, quando as coisas estiverem complicadas sobre a sua vida, eu quero dizer para você, levante um altar de adoração, comece a adorar ao Senhor. Comece a adorar o Senhor. Está difícil, tem problema, tem guerra. Eu quero dizer para você, comece a adorar. Os céus vão se abrir, como o pastor Marcos tem dito. Eles vão se abrir e derramar as chuvas de bênçãos que você precisa sobre a sua vida, as chuvas de favor que você precisa sobre a sua vida, sobre a sua casa. Construa altares e conecte o céu direto com a sua promessa, direto com a sua família, direto com o seu ministério. Abraão, ele deixou a sua terra, a sua casa, os seus parentes, sua cultura, sua geografia, mas ele teve a principal coisa que ele precisou deixar foram os ídolos da sua família, a velha religião, aquela coisa familiar que era preciso sair, inclusive, da geografia para que ele pudesse se libertar da influência dos altares pagãos. Muitas vezes a gente não entende por que Deus trabalha conosco esse deixar. Mas é importante a gente entender, Deus nunca quer que a gente abandone a nossa família no sentido emocional. Deus nunca quer que a gente abandone os pais, os irmãos, só porque eles professam uma outra religião. O que o Senhor quer é que a gente abandone os altares que eles constroem, os altares familiares, os altares que não são consagrados a Deus. E nós precisamos disso. Jesus mesmo disse que quem não for capaz de deixar casa, pais, irmãos ou filhos ou qualquer outra coisa, por amor dele, não é digno dele. Não é que Deus nos afasta dos nossos familiares, Ele quer nos afastar de todas as influências malignas que muitas vezes ficam arraigadas de geração em geração. Então a gente precisa quebrar o vínculo espiritual, a gente precisa construir um novo altar e com certeza atraí-los para essa mudança também. É importante a gente entender isso. Por um momento é doloroso quando você tem que partir, quando você tem que deixar, quando você tem que abandonar. Por um momento pode ser doloroso, mas eu quero dizer para você, no final é glorioso o que Deus faz quando nós o obedecemos. Então, uma das coisas que Abraão foi chamado a sair do ambiente onde ele estava é para que ele pudesse mudar a sua mentalidade. Deus nos tira muitas vezes de um ambiente de escassez, de incredulidade, um ambiente de miséria, de fracasso, de pobreza, e nos coloca num ambiente de provisão e milagres, de prosperidade, uma mentalidade realmente de abundância sobre a nossa vida. É por isso que João 10:10 diz que o Senhor, Ele veio para dar vida e vida com abundância. Essa é a vida de Deus, é isso que Deus tem para nós, é isso que nós alcançamos nos altares diante do Senhor. Em Ur dos Caldeus, a trajetória de Abraão até Canaã, nessa trajetória ele construiu 4 altares, em 4 lugares diferentes, em 4 momentos diferentes da sua vida. Preste atenção, cada novo lugar, cada novo desafio demandava a construção de um novo altar e de novos sacrifícios sendo oferecido diante do Senhor. São desafios que nós encontramos na nossa vida também. Agora eu quero ver um pouquinho com vocês quais os significados e como que a gente pode de alguma forma se identificar com esses lugares. Primeiro, nós precisamos entender isso, que o altar é um lugar de sacrifício. O altar tinha esse sentido sempre ligado a culto, religião, adoração, veneração. Então, o que nós vamos entender biblicamente, que altar é lugar de consagração a Deus da nossa vida e de tudo aquilo que nós temos. Altar é um lugar especial diante do Senhor. E por que Abraão entendia tanto de altares? Porque com certeza
quando ele vivia em Ur, onde o seu pai, a Bíblia diz que o seu pai servia a outros deuses, né? Quando ele vivia naquele lugar, inclusive Josué mencionou isso ao povo, quando eles estavam na sua jornada rumo à terra prometida, lá em Josué 24:2, ele diz assim: então disse Josué a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente os vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Então Josué estava dizendo, olha, nós temos um histórico familiar, nós temos um histórico de uma herança que não é muito boa no sentido espiritual. Então nós precisamos nos posicionar e entender que hoje nós servimos a único Deus, o Senhor dos senhores, o Criador dos céus e da terra, aquele que nos sustenta, aquele que cuida de nós. Então é importante a gente posicionar-se, porque altares são posicionamentos que tomamos diante do Senhor. E ele aproveitou e disse, olha, eu quero dizer para vocês, o que vocês vão decidir, para mim, agora não vai fazer a diferença. Se vocês quiserem servir esses deuses, os deuses amorreus, os deuses aqui da região dessas pessoas, ele disse, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E na minha casa vai ter apenas o altar ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores. É tão tremendo isso que uma questão bem incrível, uma das histórias mais criativas que eu vejo na minha vida, foi quando Paulo estava lá em Atenas, e ele olhava para todos os lados, porque os atenienses eram muito religiosos, e eles tinham um altar para todo tipo de Deus. É o Deus da chuva, é o Deus da seca, é o Deus do vento, é o Deus do sol. Tudo que eles pensavam tinham outros deuses. Então eles levantavam muitos e muitos altares. Então eram centenas, milhares de altares. E Paulo chega e fala assim, como que eu vou agora pregar? Como que eu vou falar a essas pessoas que já têm tantos altares, como eu vou falar? E ele estava lá, e de repente o Espírito Santo leva Paulo a olhar, e ele encontra um altar ali, um altar simples, um altar que não chamava muita atenção, mas nesse altar estava escrito assim, ao Deus desconhecido. Eles eram tão religiosos que eles construíam os altares e ofereciam os sacrifícios para aplacar a fúria dos deuses, para poder acalmar o coração dos deuses, segundo eles. E aí eles falaram assim, e se a gente esquecer de algum Deus? Se a gente esquecer de algum Deus, vamos fazer um altar aqui, porque se ele vier furioso contra nós dizemos, não, nós fizemos um altar. E aí Paulo diz, está vendo? Vocês, olha, esse altar ao Deus desconhecido, esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que eu prego. E aí ele começou a falar, a pregar, a evangelizar aquele povo. Você consegue perceber a importância dos altares no processo do cristianismo, da cristandade, daquilo que Deus tem para nós? Porque eu estou aqui usando os exemplos do patriarca Abraão, eu estou aqui falando, mas eu quero dizer para você, ainda hoje o Senhor tem a mesma expectativa, talvez mudaram algumas coisas no sentido de que hoje o altar principal que Deus quer é o nosso coração, é o seu coração, é a sua vida, é esse o altar da adoração que nós oferecemos a Ele. Então, quando o Senhor disse para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que te mostrarei. É certo que, uma coisa é certa, que quando Abraão conheceu o Deus verdadeiro, ele se dispôs de todo o seu coração para servi-lo, para obedecê-lo, e aqui então começa a sua saga de construtor de altares. Aqui começa a sua trajetória. Me mostre os seus altares e eu vou mostrar para você o seu futuro e o seu destino. O primeiro altar que Abraão construiu foi o altar de Siquém, o altar da adoração e da promessa de Deus. Gênesis 12
6:7 diz: e passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Estavam então os cananeus na terra, e apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E quando o Senhor fez uma promessa, ele edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Presta atenção, a gente quer sempre construir, às vezes, altares a Deus, depois que ele cumpre a promessa. Depois que nós recebemos o milagre, então a gente quer. Então agora eu vou oferecer um sacrifício de gratidão. Não, Abraão, ele ofereceu um sacrifício. Deus fez a promessa, ele acreditou que ia acontecer. E ele já construiu o altar e ofereceu o sacrifício a Deus, antes mesmo do milagre se materializar na vida dele. Porque ele agia e se movia pela fé. É isso que nós precisamos entender na nossa vida. Deus espera que nós, o nosso movimento na direção do altar, antes mesmo da bênção se materializar na nossa vida, porque tudo que nós precisamos gerar pela fé. Nós somos o povo da fé. É por isso que chamam você de crente, porque você crê, você acredita, porque você se move por promessas que Deus tem falado para a sua vida e sobre a sua casa. A motivação de Abraão construir aquele primeiro altar foi exatamente em adoração ao Deus que lhe aparecera. O simples fato de Deus aparecer a ele, talvez Deus não apareceu para tantas outras pessoas, falam assim: meu, Deus apareceu para mim, Deus me visitou, Deus, o próprio Deus fez uma promessa sobre a minha vida. Sabe, e é nessa posição, com esse coração, que Deus agora reafirma, diz: eu darei a você esta terra. Então, hoje, você tem valiosíssimas promessas de Deus sobre a sua vida, sim ou não? Quem tem promessa de Deus aqui? Todos vocês têm promessa de Deus aqui. Então é importante você entender que essa promessa de Deus a Abraão é a mesma também sobre você. Deus prometeu a Abraão dar em herança aquela terra. O Deus prometeu a Abraão realmente que coisas extraordinárias iriam acontecer na vida dele. É o que Deus está dizendo: coisas extraordinárias vão acontecer na sua história. Se você está pensando em expandir o seu território, como a palavra que o pastor Marcos trouxe aqui hoje, se você está determinado no seu coração, ofereça sacrifícios a Deus e você vai ver a ampliação dos seus territórios. Você vai ver a bênção de Deus sem dor sobre a sua vida. Você vai ver a mudança de patamar que Deus vai estabelecer sobre a sua vida. Esse é um tempo de mover-se em Deus, mas isso está conectado com os sacrifícios que você oferece diante do altar do Senhor. Esse é um dia de posicionamento diante do Senhor. Esse é um dia de nós entendermos que o altar principal que Deus quer é o nosso coração, é a nossa vida, e nós precisamos dedicar a nossa vida e o nosso coração diante do Senhor. O segundo altar que Abraão construiu foi o altar de Betel, o altar da comunhão, e moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E ali edificou um altar ao Senhor, e ali ele invocou o nome do Senhor. Betel significa casa de Deus. E foi ali na casa de Deus que ele invocou o nome do Senhor. É aqui na casa de Deus que você invoca o nome do Senhor. E quando você invoca o nome do Senhor, Ele aparece. E Ele não aparece sozinho, Ele vem com os seus anjos. Ele não aparece sozinho, mas o Pai, o Filho, o Espírito Santo, essa pessoa poderosa que se move em nós, Ele vem aqui e visita a nossa vida, recebe as nossas orações. A palavra do Senhor diz assim: não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?
Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós? Sim, quando nós olhamos e observamos esse processo na nossa vida, nós precisamos entender que todo o tempo nós precisamos estar em consagração diante de Deus, todo o tempo. Não é só quando tem um movimento, a igreja vai ter 21 dias de jejum e oração, ou a igreja vai ter 21 dias de propósito. Não, é todo o tempo. Esses dias são importantes, que juntos nós fazemos coisas e movemos os céus, mas nós precisamos entender que diariamente nós precisamos nos oferecer esse altar consagrado diante do Senhor. A história de Abraão mostra que depois dele ter construído esses 2 altares, ele teve uma crise, talvez de fé, de convicção. Houve uma grande fome, uma grande seca na terra onde Abraão estava. E Abraão decidiu descer para o Egito, e lá deve ter alguma oportunidade. É como muitas pessoas, que nesse tempo eu tenho visto pessoas correrem para tirar passaporte, pessoas, eu vou para os Estados Unidos, eu vou pegar a 2ª cidadania, eu vou porque o Brasil está implodindo, o Brasil... Sabe, o que eu quero dizer para você, se Deus está mandando você ir, se é vontade e propósito de Deus, vá. Mas se você está indo por medo, se você está indo por qualquer outra coisa, não vá não, porque não vai dar certo. Mas se você está indo por um propósito de Deus, Deus tem falado com você e abençoado, vá. Mas se é por medo, se é por qualquer outra motivação, eu quero dizer para você, Deus vai prosperar você na terra da sua herança. Deus vai prosperar você no lugar onde Ele tem te plantado. Então, eu quero que você entenda esse propósito de Deus para a sua vida. E Abraão então foi para o Egito, e quando ele chega no Egito, ele começa a perceber, falou, vou ter problema. Ele tinha uma esposa muito linda, e ele disse, lá no Egito vão me matar e vão pegar a minha esposa. Ele combinou com a sua esposa, olha, quando a gente chegar lá, você diz que é minha irmã. Ele estava tentando engambelar, porque no parentesco, se forçar bastante a barra, você vai encontrar esse parentesco com Abraão. Mas ele não mas ela era a esposa dele, a mulher dele. E quando eles chegam lá, eles dizem essas coisas, mas de repente a verdade vem à tona, e Faraó dá uma reprimenda em Abraão, e Abraão agora desconcertado, em má situação. Não existe outra alternativa para Abraão, senão ele voltar para o lugar da onde ele nunca devia ter saído. Porque todas as vezes que a Bíblia fala do Egito, ela fala do lugar do pecado, de voltar para o passado, de voltar para o lugar da escravidão. Então, é importante a gente entender que não importa se nós estamos passando por alguma luta, aonde nós estamos vivendo, saiba que o Senhor é contigo no meio da luta, no meio da dificuldade, porque a palavra do Senhor diz assim, quando você passar pelas águas, elas não vão te submergir. Quando você passar pelo fogo, ele não vai te destruir. Então, o que eu quero dizer para você, não volte para o Egito, não aceite as propostas mundanas para a sua vida, não faça negócios espúrios, não se meta com jogos, com tigrinho, com coisas assim, achando que Deus vai me abençoar nesse negócio. Deus vai te prosperar na terra da sua herança. Deus vai te prosperar no lugar onde você tem construído os seus altares. Deus vai prosperar você para que o seu nome seja levantado e o nome de Deus seja glorificado sobre aquilo que Ele vai fazer, está fazendo na sua vida e na sua história. O que acontece quando nós saímos da comunhão? Fracassos e derrotas. O que acontece o que Deus espera que nós façamos? Deus espera que a gente volta para o lugar de onde nunca deveríamos ter saído. E a Bíblia diz que Abraão, ele nunca deveria ter saído da casa de Deus. Ele nunca deveria ter saído da paternidade. Ele nunca poderia ter saído do lugar da cobertura espiritual. Ele nunca poderia ter saído de diante do altar que ele havia construído para Deus. E aí, a palavra do Senhor diz que depois que ele enfrentou os medos, os problemas da volta ao Egito,
A palavra do Senhor diz que ele fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, e até ao lugar do altar que dantes ele tinha feito. Então Abraão invocou ali o nome do Senhor. Eu queria estar ali para ouvir ele falando para Deus assim: "Ô Senhor, me perdoa porque eu voltei para o Egito. Ô Senhor, me perdoa porque eu saí de perto do altar. Ô Senhor, me perdoa porque eu não confiei na Tua provisão, na Tua proteção e na Tua promessa." Mas deixa eu dizer para você, se isso aconteceu ou está acontecendo com você, o Senhor está te esperando de volta no altar da casa de Deus, em Betel, para você se reconciliar e a promessa de Deus ser reativada sobre a sua vida. As promessas de Deus, elas não perdem validade. Muitas vezes elas ficam desativadas por causa do nosso comportamento, mas Deus quer reativar as promessas que tem feito na sua vida. Mas você precisa voltar para Betel, você precisa voltar para o altar, você precisa voltar a servir na casa de Deus. Talvez você se cansou, abandonou, ficou triste com alguma coisa. Deixa eu dizer para você, tristeza é viver no Egito. Tristeza é estar longe da casa do Pai. Tristeza é perder o entendimento de que a promessa de Deus é o que mais importa para a nossa vida. Nunca é tarde para voltarmos para a comunhão e tornar a invocar o nome do Senhor. Eu não sei se nessa noite há pessoas aqui neste lugar que estejam talvez afastadas da casa de Deus, do altar do Senhor. Hoje o Senhor está dizendo: volta para casa, filho, volta, eu reativo as promessas sobre a sua vida. Aliás, o Senhor quer renovar e trazer novas promessas sobre a sua vida, sobre a sua história. Então não te demore, Deus te trouxe aqui hoje para que você possa correr para o altar e receber a bênção dele sobre a sua vida. Você pode aplaudir o Senhor? O terceiro altar é o altar que fez eu pensar muito em vocês. Não sei se tem a ver, o altar de Hebrom. Tem alguma coisa a ver com essa igreja? Tem alguma coisa a ver? Que jornada, né? Que desafio. E quanto milagre. O pastor estava todo feliz e alegre. Eu até cansei de fazer um tour aqui suei. Eu estava de terno já agora, um pouquinho antes do culto. Que tremendo ver as promessas de Deus materializadas. As promessas de Deus em movimento. As promessas de Deus em cumprimento. E isso é só o começo. E isso é só o começo. Os melhores dias, os melhores anos, as melhores experiências, as maiores visitações ainda estão por vir sobre essa casa, sobre essa família. Hebrom foi o altar do recomeço, respaldado pela promessa. Eu costumo dizer que eu prefiro dizer de um novo começo. A gente precisa, muitas vezes, de um novo começo. Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar do Senhor. Era um momento muito desafiador. Abraão tinha se separado recém de Ló. Para mim, uma das maiores desonras que eu vejo na Bíblia é exatamente a atitude de Ló com Abraão. Quando Abraão saiu da terra, Deus disse: sai, deixa os parentes e vai para a terra. Aí Abraão resolveu levar um sobrinho junto, resolveu levar um parente junto, e foi exatamente quem deu problema para ele. Deus está dizendo assim, quando Deus der uma ordem, não tenta se meter no meio, não tenta ajustar alguma coisa, dá um jeito. O brasileiro tem muito disso. Deus dá um comando e a gente quer aí dobrar Deus. Deus, quando Ele dá uma ordem, e se você tem alguma dúvida, fala: Senhor, esclarece, torna mais claro para mim o que o Senhor está dizendo a respeito disso. Mas você imagina só, quando Ló e os pastores de Ló começaram a ter problema com os pastores de Abraão, chegou um momento
que Abraão falou assim, não vai dar para continuar junto. Ele chamou o seu sobrinho e ele diz assim, olha, não vai dar para a gente ficar junto. Olha, dá uma olhada, toda a terra que está aqui, tem esse lugar pedregoso, seco, desértico aqui, e tem as campinas verdejantes do Jordão e tudo mais. Eu só quero dizer uma coisa para você, eu vou te dar a chance. O que você escolher, se você for para um lado, eu vou para o outro, se você for para o sul, eu vou para o norte. Mas o que você escolher, eu te dou esse direito de escolha. Eu penso no Ló falando assim, tio, você é tão bondoso. Olha, eu não faço muita questão não, mas eu vou ficar com aquela parte ali das campinas do Jordão, vou ficar, o pasto já está pronto, meus animais estão por ali, eu vou ficar por aí. Abraão seguiu a sua caminhada e foi para o lugar difícil, pedregoso, desértico, mas a gente sabe o final da história. A gente sabe que quando a gente está com Deus, não importa se o lugar que a gente está parece ser deserto, não importa se o lugar parece ser difícil, se parece que é inóspito. Eu quero dizer para Deus, quero dizer para você, com Deus, todo lugar que nós estivermos, Ele se torna manancial de vida, lugar de prosperidade, lugar de bênção. Talvez lá a empresa, o lugar onde você está parece ser difícil, mas se Deus é o teu parceiro, o teu companheiro, se você tem construído altares, oferecido sacrifícios a Deus nesses altares, Deus vai fazer você prosperar na terra do teu sofrimento. Deus vai fazer você prosperar no lugar onde outras pessoas não conseguiram prosperar. Sabe, é importante a gente entender que após separar-se de Ló, o Senhor fala com Abraão novamente e dá a ele a oportunidade de um novo começo. Isso tem um significado muito profundo para nós, que na nossa vida espiritual não há pecados, fracassos e quedas que, quando confessados, sejam maiores do que a graça e a misericórdia de Deus na nossa vida. Eu não sei se o inimigo tem tentado lançar sobre você algum peso de culpa, mas não há pecados, fracassos e quedas que, quando confessados, sejam maiores do que a graça e a misericórdia de Deus. Hoje o perdão de Deus está disponível sobre a sua vida, para você ter um novo começo na sua história, um novo começo no seu casamento, um novo começo na sua vida profissional, um novo começo na sua vida ministerial. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde este lugar onde estás, para a banda do norte, do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, eu vejo o propósito de Deus em 360 graus, aonde você olhar, olhe, toda a terra que você vê, essa terra eu vou dar para ti e para os seus filhos, eu vou dar para ti e para a sua descendência. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é alguém que abre mão de algo que parecia bom, mas aí Deus fala, eu não tenho o bom para você, eu tenho o ótimo, eu tenho o incrível, eu tenho o extraordinário. Eu quero dizer para você, Deus tem sobre a sua vida o ótimo, o incrível, o extraordinário. Você precisa abrir mão do bom pelo ótimo, porque é esse o propósito de Deus para a sua vida. Então, Abraão, quando Deus falou isso sobre a sua descendência, sobre a sua semente, sobre o seu futuro, Deus reafirmou a promessa. E ali, o que ele faz? O que Abraão faz? Constrói mais um altar. A cada promessa, um altar. Que altares você tem construído? Há altares que você tem levantado, sacrifícios que você tem oferecido diante do Senhor? Me mostre os seus altares, eu vou mostrar para você e revelar o seu futuro e o seu destino. Em último lugar, o último altar que Abraão construiu foi o altar de Moriá. Depois desses altares todos, parece que Deus tem um senso de humor, assim, porque Deus olha para Abraão e fala assim, Abraão, eu fiz promessa, te dei filho, tantas coisas estão acontecendo na sua vida, mas agora é a hora do pagamento. Aí Deus fala, Abraão, me dá o teu filho, o teu único filho, o filho
da promessa, ou a maior promessa, ou a principal promessa que Deus tinha feito a Abraão, ou o maior milagre que Deus tinha feito na vida de Abraão, e todos vocês já sabem a história, eu não vou aqui me ater nela. Eu só quero que você entenda que então, como diz Gênesis 22:9, vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e ali edificou Abraão um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, o seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. Essa visão, essa leitura me embarga a voz, me dá um nó na garganta e um frio, assim ó, dentro de mim, quando eu começo a me colocar no lugar de Abraão. Deixa eu dizer para você, para Abraão, Deus pediu o Isaque, e o Isaque é um significado profundo, e Abraão ele simplesmente obedeceu. Não é que ele tinha vontade, desejo, que ele estava empolgadíssimo, agora sim, eu vou fazer um sacrifício, vou fazer uma selfie, cortando o pescoço do meu filho, aqui oferecendo a Deus. Não, o coração de Abraão estava sangrando, estava doendo. Esse era o sacrifício mais difícil, era algo assim que parecia ser impossível que Deus pudesse pedir para um homem estas coisas, mas está ali Abraão e fala: sim, Senhor, por obediência, sim, Senhor. E ele vai caminhando, eu fico imaginando a jornada de casa, toda a estrada, subindo a montanha, com o filho do lado, levando ali as coisas para o sacrifício, e ainda o filho todo curioso: papai, está tudo ok para o sacrifício, está tudo organizado, e cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Até chegar no lugar, Abraão não podia falar nada, mas eu penso que Isaque talvez já foi caindo a ficha, já foi entendendo essas coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você, hoje Deus está pedindo um Isaque para você. Não é um filho para oferecer um sacrifício, um filho biológico, mas há outros filhos que você tem, talvez são sonhos, talvez são projetos, talvez é algo que você guarda e protege muito dentro da sua casa. Deixa eu dizer para você, é hora de entregar o seu Isaque para o Senhor. Se você quer ver Jeová Jireh se manifestando na sua vida, se você quer ver provisão sobrenatural de Deus se manifestando sobre a sua vida, se você quer ver a sua história contada de geração em geração e impactando pessoas a tomarem decisões, hoje é o dia de você perguntar para Deus, ou hoje é o dia de você abrir mão desse Isaque, porque a maioria aqui sabe qual é o Isaque que Deus está pedindo da sua vida. Queridos, é importante a gente entender esse processo, porque Abraão não se tornou o pai da fé simplesmente por ter sido alguém extraordinário naquilo que ele fazia, mas ele tornou-se pai da fé por ser extraordinário na sua obediência a Deus. Pela fé, Abraão ofereceu a Isaque, e quando ele foi provado, sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Então ele considerou que Deus era poderoso até mesmo para levantar e ressuscitar dos mortos o seu filho. Mas diante da provação, o que Abraão fez? Triunfantemente, Abraão declarou. A Bíblia diz em Gênesis 22:13: então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, Jeová Jireh, de onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor Ele proverá. Você pode ficar em pé. É hora de ver o Deus da provisão,
se manifestando na sua vida, na sua história e na sua casa. É hora de você entender que esses altares que Abraão construiu tipificam os altares que nós precisamos também construir diante do Senhor. Altar de adoração, altar de entrega, altar de recomeço, altar de reconhecer a provisão que Deus tem liberada sobre a nossa vida. E eu quero profetizar sobre a sua vida, quero profetizar sobre você hoje. Eu quero liberar sobre a sua vida aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração hoje. Mas comece agora a dizer para o Senhor: meu coração é o teu altar, Senhor, a minha vida eu te entrego. Esse é um momento de renúncias, esse é um momento de arrependimentos, esse é um momento em que Deus está movendo circunstâncias e coisas. Há territórios novos que Deus está aqui disposto a entregar nas suas mãos, mas você precisa entregar o seu Isaac para o Senhor. Quem sou eu para dizer qual é o teu Isaac, se o próprio Deus já tem dito para você? Essa palavra, com certeza, ela vem como resposta de orações que você tem feito nesses dias. Mas saiba de uma coisa: Deus está aqui neste lugar. Deus ama esta igreja, Deus ama você, Deus ama a sua família. Quando Deus te pede o Isaac, não é porque Ele é um Deus masoquista, é um Deus que está olhando e quer ver você sofrer. Não, quando Ele te pede um Isaac, é porque Ele quer te dar uma multidão de filhos incontáveis, como a areia do mar, como as estrelas do céu. Sim, é porque Ele quer fazer com que o cumprimento da promessa seja acelerado na sua vida. Eu quero profetizar e declarar aqui em nome do Senhor Jesus nessa noite uma unção de aceleração sobre a vida dos fiéis, sobre a vida daqueles que estão dedicando o seu altar, estão dedicando a sua vida para Deus. Você pode ficar bem à vontade se você quiser chegar mais para perto do altar e aqui falar com Deus a respeito daquilo que o Senhor tem falado com você. Fique bem à vontade de conversar com Deus. Fique bem à vontade de apresentar diante de Deus. Não apresente argumentos, apresente diante de Deus confissões, arrependimentos. Apresente diante de Deus e diga para o Senhor sobre o seu Isaac. Diga para o Senhor sobre que você está rededicando a sua vida. Você que está voltando para a casa do Pai, você que está querendo fazer uma aliança com Jesus. Esse é o momento que esse altar é o lugar da visitação, da glória, da presença de Deus sobre a sua vida. E eu quero declarar em nome do Senhor Jesus nesta noite que se você tem levantado o altar da adoração e da promessa, demônios serão expulsos, vitórias surgirão, o favor de Deus te alcançará. Se você tem levantado um altar de comunhão, através do discipulado, da oração, dos relacionamentos com Deus, com os homens, eu quero dizer para você em nome do Senhor, que você vai tocar o coração de Deus e alcançar o favor dos homens. Deus tem coisas extraordinárias preparadas para a sua vida, e a bênção que você precisa está à distância de um sacrifício, de um altar construído, levantado diante do Senhor. É preciso, talvez você diz: eu já tenho esse altar, mas o Senhor diz assim: remove a cinza, tira as cinzas, tira tudo aquilo que está impedindo com que o fogo realmente pegue, alastre e consuma o sacrifício que está diante de você. Se você tem levantado um altar de um novo começo, mesmo em meio às suas falhas, quedas, respaldado pela graça, pela misericórdia e pela promessa de Deus, eu profetizo que a graça, a misericórdia de Deus vai levantar você de novo e vai colocar você em triunfo. Ele vai restaurar o seu casamento, o Senhor vai devolver a sua reputação,
O Senhor vai trabalhar em áreas que você parece que não dá para consertar. Coloque na mão do Senhor. Coloque diante do altar e diga para o Senhor: eis-me aqui, eu me rendo, eu me submeto ao teu querer e ao teu propósito. Se você tem levantado um altar de fé, mesmo em meio às provações, mesmo em meio às situações difíceis, hoje eu declaro sobre a sua vida o que a palavra de Deus me garante e te garante: que Jeová Jireh se manifestará. A provisão de Deus se manifestará sobre a sua vida. O Deus provedor vai te alcançar, porque Ele é o Deus de todas as promessas. Ele é o Deus de todos os milagres. Ele é o Deus do suprimento de todas as necessidades. Comece a falar com Deus, comece a adorar a Deus. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Se você quiser dobrar os seus joelhos aí na sua cadeira também, fazer do lugar onde você está aí o seu altar, o seu lugar de entrega. Se você quiser levantar as suas mãos e começar a falar com Deus e tocar os céus, e tocar aquilo que Deus tem liberado sobre a sua vida. Esse é o tempo, esse é o momento. Você não pode perder essa oportunidade. Você não pode perder essa oportunidade. Toque os céus, fale com Deus. Entrega o seu coração, renuncia aos seus pecados, renuncia às suas dúvidas, renuncia às suas crises, reconstrói esse altar. A vida tem direito de pedir o que Ele quiser de nós. O Deus que te dá a vida, Ele tem o direito de pedir o que Ele quiser de você. E hoje o Senhor diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. Porque quando nós entregamos o nosso coração, nós entregamos a sede das nossas vontades. Quando nós entregamos o nosso coração, nós entregamos as nossas paixões a Deus. Quando nós entregamos o nosso coração, nós entregamos a nossa vida inteira diante do Senhor. E é por isso que esse é um tempo que cada um precisa rededicar a sua vida para Deus, rededicar a sua existência, reconhecendo o Senhor em todos os seus caminhos, porque quando você reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, Ele endireita as suas veredas. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela tua visitação. Nós queremos te agradecer pela tua palavra. E eu quero te agradecer, ó Deus, pelos corações que estão, ó Deus, contritos, quebrantados diante do Senhor. E a tua palavra diz que um coração quebrantado e contrito, o Senhor jamais rejeita. Senhor, nesta hora sonhos estão sendo entregues como um Isaac diante do teu altar.
Senhor, nesta hora, ó Deus querido, coisas, projetos, algo muito valioso, ó Deus, para a vida de cada um aqui que o Senhor conhece e sabe, carreiras estão sendo, ó Deus, colocadas diante do teu altar. Ó Deus, em nome de Jesus, agora eu quero orar para que o Senhor possa receber a entrega voluntária de cada um diante do Senhor. E da mesma forma como o Senhor respondeu a Abraão, ó Deus, em cada um dos seus sacrifícios, da mesma forma como o Senhor veio sobre, ó Deus, Salomão, quando ele consagrou o altar ao Senhor, quando ele sacrificou ao Senhor, e o Senhor deu a ele a oportunidade de pedir aquilo que ele queria. Eu quero orar para que o Senhor esteja agora visitando cada um dos altares aqui, cada um dos corações aqui. Eu quero orar para que o Senhor venha visitar as promessas, e que o Senhor venha trazer, reativar a promessa que tem feito sobre cada vida, sobre cada coração, sobre cada família, sobre cada história. Que esse altar, que esse lugar aqui não seja um palco, que não seja uma mera plataforma, mas que este lugar seja um ativador de milagres, que seja um ativador de sonhos, de projetos. Oh Deus, que desse altar venha sempre fluir um rio de vida, um rio de transformação, um rio de milagres, de salvação, que mude históricos e geografias. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro sobre a família sacerdotal que o Senhor tem levantado sobre essa casa, que o Senhor levante um muro de proteção, que o Senhor use, ó Deus, e que o Senhor levante pessoas como Arão e Hur aqui, para sustentar as mãos levantadas, que o Senhor levante filhos de honra, discípulos, ó Deus, que estão determinados em cumprir o teu propósito, que o Senhor possa levar, ó Deus, esta igreja levar a um novo patamar espiritual. Senhor, nós declaramos a tua presença, o teu favor, e com gratidão levantamos as nossas mãos dizendo: graças te damos pela tua bondade, pela tua fidelidade, graça te damos pela tua presença, graça te damos, Senhor, porque o Senhor não desistiu de nós, porque o Senhor tem nos socorrido, o Senhor tem nos abençoado. Por isso que o teu favor seja abundante, e que o Senhor receba cada Isaac que está sendo entregue diante do teu altar, e que o Senhor envie o Cordeiro, a provisão, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Deus abençoe a sua vida.